Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, dia 5 de março de 2024, são 8 horas 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios, notícias, preços e entrevistas, para a gente ficar bem informado, começar o dia bem informado. A você que nos acompanha pela Rádio Agro hoje, sejam todos bem-vindos também. A nossa audiência, portanto, por lá, mais um canal de distribuição, né, e de distribuição de informações do Bom Dia Agronegócio. Então, bom dia para vocês que nos ouvem também. E a gente vai tocando por aqui, trazendo essas informações que permeiam a manhã dessa terça-feira. E claro que a gente vai falar bastante hoje sobre a China, uma vez que aconteceu a reunião do Partido Comunista Chinês, como estava previsto, e vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o fato da China, ou do governo chinês, ter cancelado pela primeira vez a conferência de imprensa anual do primeiro-ministro desde 1993. Uma loucura, porque isso mostra, né, que tem alguma coisa ali ainda para ser definida. A gente vai já detalhar estas informações. Vamos falar também sobre a super terça para a corrida presidencial nos Estados Unidos e uma perspectiva da Cargill sobre o aumento do pedido de recuperação judicial por parte dos produtores aqui no Brasil. Estamos de olho nisso. Ontem falamos com o deputado Arnaldo Jardim sobre a crise instalada no agronegócio brasileiro e hoje, da perspectiva da Cargill, a gente vai trazer um pouquinho mais de informação sobre isso. Vamos falar sobre preços de trigo, vamos falar sobre etanol de milho. Enfim, uma série de informações para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E reforço, aqui no Bom Dia Agronegócio, você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E para isso, vamos direto para a nossa rodada de preços, vamos checar as bolsas internacionais. Primeiro, Bolsa de Chicago, soja caindo 0,4%, 11 dólares e 49 centavos por bushel no contrato maio, que é o mais negociado agora. Milho, 4 dólares e 28, 0,03% de alta. O trigo, 0,4% de queda, são 5 dólares e 61 cents por bushel. Caem também os derivados de soja na Bolsa de Chicago. O óleo e o farelo perdem 0,4%. O óleo, negociado a 44 cents e 99 44 cents mais 97 por libra-peso. O farelo, 332 dólares e 20 centos por tonelada curta. Então, ambos perdendo agora 0,4%, trabalhando numa correção, principalmente o farelo, que ontem subiu forte, subiu mais de 1%, acompanhou a soja em grão, acompanhou o farelo nessa alta forte e hoje acompanham também os derivados nessa correção, nessa realização de lucros. Bolsa de Nova York agora, 2 destaques, café e açúcar, que ontem despencaram, hoje voltam a subir, também no movimento de correção de realização. Então nós temos o café subindo 0,6%, 1 dólar e 88 mais 5 por libra peso, o açúcar 0,4% de alta para 20 cents mais 68 por libra peso. Já o algodão cede um pouquinho, 0,2% de queda para 94 cents mais 39 por libra-peso. Com o petróleo, a gente começa a checar as demais commodities, que não as agrícolas. Então, nós temos petróleo, cobre, ouro, prata. No petróleo, WTI, 0,3% de baixa para 78 dólares e 52 centavos por barril. No Brent, 82 dólares e 73 centavos, uma queda de 0,1%. Cai um pouquinho menos o petróleo Brent, este reflexo do quadro global de oferta e demanda. Gás natural subindo 0,2%, o ouro também em alta de 0,4%, a prata 0,8%, também de alta, e o cobre 0,2% de ganho. Então, commodities metálicas em alta e petróleo em queda, certo? Dólar index, vamos checar também, o índice dólar frente a uma cesta de outras moedas. Dólar index hoje subindo, timidamente, mas subindo, 0,06% de alta, 103.845 pontos. Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, levantamento da Agriinvest Commodities, alta para o farelo, alta para o óleo de soja, leve alta para o milho. E o Eduardo Vanin traz essa
essa colocação, né? Ele diz assim, ó, a reunião do conclave começou. Enquanto isso, o mercado da soja continua indeciso. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Numa análise do mercado financeiro combinado com fundamentos para a soja, veja só o que nos diz o analista de mercado. Bolsas americana em queda, investidores de olho nos dados de emprego dessa semana. Os integrantes do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, continuam falando em juros mais altos por mais tempo, e as bolsas na China em alta. O encontro da cúpula não trouxe novidades, já já a gente vai falar sobre isso. Futuros na CBOT em queda no aguardo do USDA. Sexta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, chega o novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Claro que vamos comentar as expectativas ao longo da semana e falar mais do relatório na segunda, né? Já que ele sai às 14 horas. Margem de esmagamento na China estão positivas, vendas de farelo novamente foram fortes. O clima no Brasil para abril preocupa, atenção, portanto, à segunda safra de milho. A Argentina mais seca para os próximos 10 dias também, tá no radar. 8 horas e 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos checar o que é manchete nessa terça-feira. Vamos às nossas notícias da manhã. Enquanto a gente está aqui conversando, você pode ir mandando a sua pergunta, o seu posicionamento, a sua dúvida, o seu questionamento, e a gente está aqui para ir respondendo tudo isso, certo? Juntos nós vamos construindo um bom dia agronegócio. Então vá se adiantando, vá mandando as suas perguntas. Nós vamos falar também no segundo bloco sobre etanol de milho. Estarão conosco dois representantes da ICM, Daniel Yamada e Daniel Ruchel, para falarmos desse potencial que tem o setor de etanol de milho no Brasil e como isso também atrai uma demanda extra para o milho, né? Isso é importante. Então, no segundo bloco, nós traremos esse material para vocês entenderem o atual cenário e a gente vai comentando sobre isso. A gente quer saber a sua opinião, né? Como é que você tem observado o momento do etanol de milho no Brasil? Como é que você tem entendido essa demanda? Você já atende essa demanda? Traga para nós aqui os seus comentários e a gente vai construindo juntos, como eu falei, o Bom Dia Agro. Nesse início das nossas notícias da manhã, a gente vai começar checando as informações, portanto, da reunião do Partido Comunista Chinês, que na semana passada eu adiantei que era uma pauta importante para esta semana. E assim vem se dando. E a China, a principal sinalização que sai desta reunião importantíssima, é uma reunião de diretrizes para a economia da China, para a política de uma forma geral, mas em torno da política econômica. A China estabeleceu uma meta de crescimento econômico para 2024, para este ano, portanto, de cerca de 5%, não é 5%, é de cerca de 5%, semelhante à do ano passado e em linha com as expectativas dos analistas e especialistas do mercado, de acordo com um relatório oficial divulgado nesta terça-feira. Veja só, para atingir a meta, a China planeja executar um déficit orçamentário de 3% da produção econômica, abaixo dos 3,8% revisados no ano passado, segundo este relatório que foi divulgado hoje. Mas o país planeja, em contrapartida, emitir 1 trilhão de yuans, ou 139 bilhões de dólares, em títulos especiais do Tesouro, que normalmente não são incluídos nesse orçamento, mas dessa vez vieram. O Congresso Nacional, o parlamento chinês, deverá ouvir o primeiro relatório de trabalho do primeiro-ministro, o Sr. Li Qiang, em sua reunião anual em Pequim nesta semana. O relatório estabelece as principais metas de desenvolvimento econômico e social do governo a cada ano. A cota especial de emissão de títulos para os governos locais foi fixada em 3,9 trilhões de yuans contra 3,8 em 2023, ainda de acordo com este documento que foi divulgado hoje. A China também definiu uma meta de inflação em 3% e pretende criar mais de 12 milhões de empregos urbanos este ano, mantendo a taxa de desemprego perto de 5,5%. A economia da China em 2023 se expandiu 5,2%, mas continua fortemente dependente do investimento estatal impulsionado pelo crédito, o que levanta preocupações sobre a possibilidade de manter este ritmo a longo prazo. A meta desse ano, segundo também os especialistas, deverá ser mais difícil de ser alcançada do que a do ano passado, porque o efeito de base favorável de um 2022 afetado pela Covid-19
acabou, segundo também os analistas de mercado. Outros pontos de atenção na China: a crise imobiliária, o aprofundamento da deflação, a derrocada do mercado de ações e os crescentes problemas de endividamento dos governos locais estão exercendo grande pressão sobre os líderes chineses para que tomem decisões importantes que coloquem a economia em uma base sólida no longo prazo. Analistas esperam que a China reduza suas ambições de crescimento anual no futuro, já que precisa tomar decisões difíceis sobre como corrigir esses profundos desequilíbrios estruturais. Lembrando que no ano passado, nos últimos meses, no começo deste ano, Pequim começou a trazer a conta-gotas, bem a conta-gotas, algumas medidas de estímulo e apoio à economia. Essas, tal qual elas chegam, né, muito parceladas, o efeito disso também é parcelado. Por que é importante entendermos tudo isso e o futuro da economia e mais do que isso, o futuro da saúde da economia chinesa? Porque isso implica diretamente nas suas importações, na sua demanda. O que tem acontecido com a soja, por exemplo, nesse momento? Já que a China é o nosso principal parceiro comercial e a soja é o principal item da pauta exportadora do Brasil. A China vai comprando de forma cadenciada, vai comprando da mão para a boca, como diz o jargão do mercado. Então, a gente vê que ela exerce pouca pressão de venda, de compra, melhor dizendo, no mercado. E isso que impede também. Ah, mas a demanda se foi? Não, a demanda inclusive é crescente e ativa. Ela é frequente e presente. Ela só acontece num outro ritmo e neste acontecer em outro ritmo, para soja, por exemplo. Mas isso a gente pode colocar para carnes, a gente pode colocar para commodities de outros grupos, enfim. Então, entendermos a economia chinesa é entendermos o seu comportamento por importação de commodities. E isso diz respeito direto à sua atividade. 8 horas e 24 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Uma outra informação que depois desta reunião na China chama atenção é de que a China cancelou a conferência de imprensa realizada pelo seu primeiro-ministro após 2 sessões anuais do país, marcando o fim de uma tradição de décadas. Isso acontece pela primeira vez desde 1993. Analistas afirmam que essa medida provavelmente aumentará o nível de sigilo em torno da política chinesa. A mudança foi revelada na segunda-feira, quando mais de 5.000 delegados cuidadosamente escolhidos de todo o país estiveram em Pequim para as reuniões anuais da Assembleia Popular Nacional, a legislatura oficial da China e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês da Assembleia Comunista Chinesa, que é o órgão consultivo máximo do Partido Comunista Chinês. As reuniões tem essa perspectiva, né? Então veja, a tradição do encontro com a imprensa remonta a 1988, quando então o primeiro-ministro Li Peng participou pela primeira vez numa conferência de imprensa após as 2 sessões de acordo com a mídia estatal. Embora o briefing tenha sido cancelado em 1990, quando o massacre da Praça Tiananmen em 1989 atraiu a atenção global, tornou-se uma tradição desde 93 e um destaque dos eventos políticos anuais. É nesse momento que o que foi decidido nessa reunião chega à mídia, né, por mais que seja primeiramente a mídia estatal, e vai ser então levado dali para o mundo as decisões que acontecem nessas reuniões. Então, não acontece. Veja só, o porta-voz dessa agência que coordena essa reunião do primeiro-ministro com a imprensa, disse aos repórteres que o primeiro-ministro não daria mais conferências de imprensa no final das reuniões deste ano. Ele disse, abre aspas, se não houver circunstâncias especiais, nenhuma conferência de imprensa do primeiro-ministro será realizada durante o restante do atual mandato da APN, que é esta agência. Então, estamos de olho, né? Estamos buscando entender também o porquê dessa informação mais sigilosa, o porquê da China tomar essa decisão. E, de novo, hein? A primeira vez desde 1993. E um dos especialistas, né, um comentarista, né, de notícias e de economia e política, principalmente um especialista em China, ele diz, agora a política da China entrará completamente numa caixa preta. Será que é isso? Será que vai ser mais difícil acessarmos? Tudo que vem da China já vem, né, com aquela mística, com um véu, e a gente não sabe de tudo aquilo, né, o que é 100%
o que mais poderia gerar de impacto, né? Agora a gente tem essa condição a mais desse não mais encontro do primeiro-ministro chinês com a imprensa. Estamos monitorando. 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda falando um pouquinho sobre política e economia internacional, hoje começa a super terça nos Estados Unidos. Também um assunto que diz respeito direto à sua atividade. O futuro da política nos Estados Unidos vai impactar diretamente na competitividade do Brasil com as suas commodities, inclusive as commodities agrícolas, a partir do momento da decisão da eleição, da eleição presidencial de 2024 nos Estados Unidos. Nessa super terça, o que acontece? Reúne 16 estados às eleições primárias dos seus partidos, né? Então nós vemos que Donald Trump e Nikki Haley estão ali disputando. Donald Trump segue como favorito, né? A Nikki Haley ganhou a primeira primária agora, né, nesse final de semana em Washington, mas Trump está na frente e Joe Biden é o candidato preferido ali, o favoritaço dos democratas, né? Então, veja só, acontece nessa terça, a data mais importante do período pré-eleitoral americano. A super terça, como é chamado o dia no qual vários estados votam simultaneamente em candidatos à presidência nos Estados Unidos. Diferentemente de outras super terças que também foram muito acirradas, neste ano as candidaturas dos dois lados já estão praticamente definidas. Apesar das polêmicas, como a questão da idade e da falta de memória pelo Sr. Joe Biden e dos processos judiciais que o republicano Donald Trump enfrenta na justiça, ambos despontam como favoritos absolutos em seus partidos. Inclusive, ontem, o Sr. Donald Trump foi liberado pela Suprema Corte americana para concorrer à presidência e voltar a assumir o Capitólio caso seja eleito. Biden, lembrando, ocupa a presidência dos Estados Unidos desde 2021, após derrotar Donald Trump nas eleições de 2020. Nos Estados Unidos, os pré-candidatos de cada partido disputam, então, essas prévias em cada estado e território do país, elegendo um certo número de delegados, né, que são seus representantes em cada um desses estados. Quem tiver o maior número de delegados ao final do processo se torna o candidato à presidência, do lado democrata e do lado republicano. Os maiores colégios eleitorais dos Estados Unidos são dois principalmente, Califórnia e Texas, né? A Califórnia é um reduto, né, que tem ali uma força mais dos democratas, o Texas dos republicanos, mas a polarização, tal qual acontece no mundo todo, né, tá ainda muito acirrada. Então, vejamos. Neste ano, 15 estados e um território dos Estados Unidos votarão na superterça pelo Partido Republicano. Pelos democratas, serão 16, incluindo o território da Samoa Americana. Os primeiros resultados devem ser conhecidos entre 20 e 23 horas de hoje e as definições ficarão para as primeiras horas de amanhã, quarta-feira, dia 6 de março. Lembrando, as exportações de soja do Brasil, elas aumentaram 40% de 2018 para 2019, quando se iniciou a guerra comercial entre Estados Unidos e China, quando Donald Trump era presidente e taxou as exportações para os chineses, as transações com os chineses. Isso fez um boom nas exportações brasileiras de soja e de outros produtos, né? Nós conseguimos costurar e fortalecer um acordo de exportação de milho para os chineses. Então, o que acontece nos Estados Unidos, uma vez que até a presente data, né, ali em 2018 e 2019, os Estados Unidos ainda figuravam como os maiores exportadores globais de soja, o Brasil foi ganhando espaço, foi ampliando as suas vendas e consolidou-se muito como exportador, como maior exportador mundial de soja. Então, o que aconteceu ali teve um impacto direto no nosso agronegócio, estabelecendo o Brasil, então, como maior exportador e como player importante em outros mercados. Mais do que isso, Donald Trump já deu algumas entrevistas, foi destaque inclusive no The Washington Post, no Financial Times, no New York Times, que vai ter a mesma postura que teve no seu primeiro mandato e vai taxar os chineses e vai para a briga com eles, que são também um dos principais, se não o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, numa via de mão dupla. Então, olhar para essa relação é importantíssimo, ao passo em que Donald Trump, que olha com muito vigor também para o agronegócio americano, assume de novo a presidência dos Estados Unidos, se redesenha de novo o quadro do agronegócio global.
Então, atenção a essa super terça. 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. Lembrem-se, participem do Bom Dia Agronegócio, mandem suas perguntas, dúvidas, críticas e sugestões. A gente quer ouvir vocês, a gente quer saber sobre o que mais vocês querem saber e aqui juntos a gente vai construindo a nossa pauta, vai pautando os próximos dias. Nas últimas semanas me pediram muitas informações sobre o mercado do boi gordo. Teremos essa semana uma entrevista para a gente entender que momento é esse da pecuária no Brasil. A gente teve um 2023 de crise profunda e agora o mercado está meio parado, né? Tentando entender que momento é esse. A gente vai falar sobre isso essa semana aqui no Bom Dia Agro, mas, de novo, este é um programa feito pela nossa, né, audiência. Mande os seus questionamentos, mande as suas perguntas, tragam as suas perspectivas e a gente vai trazendo juntos essas pautas que são de interesse direto da nossa audiência, ok? A você que está nos ouvindo pela Rádio Agro hoje também pode participar, tá certo? Continue ouvindo pela rádio, use o seu celular, vai ali no YouTube do Notícias Agrícolas, manda sua pergunta e a gente vai respondendo tudo por aqui. Pois bem, a gente tem falado muito, né, que é o assunto da nossa próxima manchete, sobre a questão dos pedidos de recuperação judicial. Nós, inclusive, entrevistamos aqui um advogado, né, o Dr. Leonardo, que é especialista no assunto. Ele esteve aqui conosco no Bom Dia Agronegócio, falando sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta importante, é uma ferramenta considerável, mas ela não pode ser... o Dr. Leonardo Amaral usou um termo até bastante... Ué, Leandro, eu sempre me confundo. Eu tô até buscando aqui a entrevista para Leandro Amaral. Eu sempre me confundo. Ele falou o seguinte, ó, nós não podemos nem banalizar e nem marginalizar a ferramenta que é a recuperação judicial. O aumento, né, de pedidos de recuperação judicial é impressionante, né, desde o final de 2023, mas principalmente neste início de 2024. Somente em 2023, os pedidos de RJ chegaram a 80 contra 20 de 2022 e os sinais dão conta de que o número pode aumentar ainda mais em 2024. No agronegócio, o cenário está bastante atrelado nos últimos meses aos prejuízos ocasionados por todas as adversidades climáticas, com os produtores com suas contas por vencer e vencidas e sem as medidas de apoio que já deveriam ter sido informadas pelo governo, pelas autoridades, para trazer apoio e alongamento desses prazos. Ainda isso não ocorreu. Lembrando que há uma previsão, não é, de haver uma linha emergencial de crédito anunciada ainda neste mês de março. Na última sexta-feira, o ministro Carlos Fávaro trouxe esta informação de que ainda para março será anunciada, portanto, esta linha emergencial de crédito. Ainda não se sabe valor e taxa de juros e, por isso está na conta, né? Enquanto isso está acontecendo, os pedidos de recuperação judicial vão aumentando. E quem se posicionou sobre isso foi o CEO da Cargill, Sr. Paulo Souza, que é o CEO da unidade brasileira da trading e processadora de grãos, e ele disse que uma recente onda de pedidos de recuperação judicial por produtores rurais apresenta uma preocupação na agricultura aqui no nosso país. Ele falava num evento em São Paulo, organizado por uma empresa de serviços financeiros, para discutir oportunidades e desafios do setor no Brasil, maior exportação de soja, açúcar e outras commodities agrícolas. Ele disse, há uma onda de RJs, uma novidade jurídica que traz muita preocupação ao setor. Os comerciantes brasileiros têm se tornado cada vez mais preocupados com o problema. O aumento de casos de recuperação judiciais entre os agricultores afeta a entrega de grãos vendidos e também pode prejudicar a capacidade desses comerciantes de concluir programas de exportação, segundo afirmou a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Mais do que isso, ontem o deputado Arnaldo Jardim, vice-presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, que esteve conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, também pontuou uma situação muito importante. Ele disse, abre aspas, a gente tem que evitar o momento da inadimplência. Nós não podemos permitir que isso comprometa o planejamento da próxima safra, né? Uma dificuldade de pagamento não identifica um mau pagador. Então,
tudo isso precisa voltar a estar alinhado para que haja, portanto, um outro cenário em que se encaixe o produtor rural, que teve prejuízos inúmeros no campo por conta principalmente das adversidades climáticas. Produtores gaúchos enfrentaram 2, 3, 4 anos de problemas. Então, tudo isso traz muita preocupação para todas as pontas do setor. O doutor Leandro Amaral, o deputado Arnaldo Jardim e todos os outros especialistas que nós temos ouvido têm falado de forma muito clara que os efeitos são, né, dominó quando a gente tem esse aumento dos pedidos de recuperação judicial. Então, olho vivo, atenção, porque a gente precisa manter isso na conta e principalmente ter essa atenção de não banalizar e nem marginalizar a condição dessa ferramenta, ok? Olha só o que diz aqui a Ana Cláudia Nascimento. Bom dia, viu, Ana? Essa questão de recuperação é um tema muito delicado. Quando são as tradings que pedem, eles não falam nada. Pois é, são outras esferas, né, Ana? São outras formas de entender. Então, olhar para isso. É sério, o que está acontecendo não é brincadeira. Eu sugiro que vocês acompanhem o Eduardo Lima Porto, que é especialista em agronegócio, e ele tem falado muito sobre isso nas suas redes sociais. Busquem os artigos do Eduardo Lima Porto, é muito importante, e ele diz assim, ó, inclusive ele fez a última análise dele é o seguinte, ó, recuperações judiciais do agro e a cobrança ilegal da variação cambial. O Eduardo Lima Porto já deu uma entrevista longa ao Notícias Agrícolas sobre isso, explicando sobre essa relação, e veja só o que ele diz. A cobrança indevida da variação cambial sobre as compras a prazo dos insumos agrícolas retroalimentou as raízes do que veio a se transformar numa onda de recuperações judiciais. Então, busca essas informações. A gente está buscando trazer o Lima Porto para também explicar melhor isso aqui no Notícias Agrícolas, para te manter bem informado e você tomar os melhores caminhos se você tiver, né, numa situação aí de dificuldade financeira, que é o caso de muitos produtores nesse momento. 8 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. Continuem mandando as suas mensagens, as suas perguntas, o seu posicionamento, e a gente junto vai construindo aqui o Bom Dia Agronegócio. Para concluirmos as nossas notícias da manhã, eu quero falar um pouquinho sobre o mercado de trigo, porque as cotações aqui no Brasil continuam ainda bastante enfraquecidas. Um levantamento do CPEA mostrou que os preços seguem pressionados no mercado doméstico. Os agentes interessados no cereal de maior qualidade continuam naturalmente adquirindo esses grãos via importação, já que a disponibilidade de trigo tipo 1 da última safra brasileira está baixa. Tivemos uma perda de produtividade e de qualidade muito fortes, o que inclusive sinaliza que na próxima temporada, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, maior produtor de trigo do Brasil, deverá indicar uma redução diária também considerável. Ontem, conversando com o vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, o Sr. Paulo Vargas, ele nos sinalizava que, além de tudo, nós temos um problema de sementes. Poderão os agricultores, né, os triticultores, sofrerem com essa oferta menor de sementes e uma semente que já vai ter uma qualidade ali comprometida por conta dos problemas da safra anterior, né, as adversidades climáticas todas, a incidência de doenças muito forte, então já é uma semente que vem com uma qualidade comprometida. Então, a semente deverá estar mais cara, porque temos menos oferta, nós temos essa dificuldade financeira de capitalização e planejamento, e por isso devemos ter, e os preços muito pressionados, naturalmente isso vai desestimular o setor triticultor do Brasil, em especial na região sul, principal região produtora. O CPEA continua dizendo, ainda assim as compras de novos lotes acontecem de forma comedida, já que a demanda por derivados está retraída. Produtores, por sua vez, permanecem focados no planejamento da próxima temporada e na colheita da safra atual de verão. Segundo dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, até a quarta semana de fevereiro, as importações brasileiras de trigo somaram 439,02 mil toneladas, acima do todo o mês de fevereiro do ano passado, que foi de algo como 291,6 mil toneladas. Também pudera
A safra anterior a esta que quebrou foi uma safra recorde, uma safra ótima, e era o trilho que o trigo brasileiro estava seguindo para se consolidar também no mercado internacional, começar a ocupar um bom espaço na vitrine do mercado global, mas a gente vem buscando essa estabilidade, essa linearidade na triticultura brasileira que ainda está difícil de alcançar, né? E esse é um problema da triticultura já tem um tempo, né? Então, estamos acompanhando e hoje vocês terão um pré-cenário de como estão esses preparativos para a próxima safra de trigo ao longo do dia aqui no Notícias Agrícolas. Ana Cláudia, vejo que você me traz mais perguntas aqui. Obrigada. Você está perguntando aqui sobre o mercado do milho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar ali para o Fala Produtor. Continua conosco que a gente vai falar sobre o mercado de milho. Vai falar, inclusive, sobre algumas sinalizações que eu pude colher ontem sobre a alta incidência de pragas, tá? Então, continuem conosco que a gente vai responder não só a Ana Cláudia, mas todas as perguntas que forem chegando, ok? 8 horas e 42 minutos pelo horário oficial de Brasília, dadas as nossas manchetes desta terça-feira, eu quero agora dividir com vocês um material que nós produzimos ontem sobre a produção e o cenário de etanol de milho no Brasil. O Brasil, como um país que tem a capacidade de fazer 3 safras de milho por ano, consegue se inserir neste mercado, né, também de forma bastante potente. E a perspectiva do etanol de milho no Brasil, ela é muito forte, dos biocombustíveis de uma forma geral. Então, olha só, a Ana Cláudia perguntou aqui das perspectivas sobre o mercado do milho. Esse já é um momento para você começar a prestar atenção, viu, Ana? Então a gente vai entender um pouquinho mais de como essa demanda está se estabelecendo. É quase que uma demanda adicional, não é? A gente tem aí perspectivas de novas usinas de etanol de milho se instalando no Brasil. Enfim, um cenário, como eu falei, com muito potencial e vocês vão acompanhar agora aqui no Bom Dia Agronegócio. E para nos ajudar a entender um pouco mais de como esse cenário tem se desenvolvido, como o Brasil vai se colocando neste contexto, de novo, Brasil carregando um potencial importante para o etanol de milho, a gente chamou 2 experts no assunto, 2 representantes da ICM, o Daniel Yamada, gerente de desenvolvimento e negócios da ICM, e o Daniel Ruchel, especialista sênior em desenvolvimento de negócios da ICM, para estarem os dois conosco, nos fazendo companhia na edição dessa terça-feira. Bom, eu já vou começar aqui com algumas perguntas que nós separamos e determinamos, porque é importante a gente reforçar esse potencial que o Brasil tem nesse cenário do etanol de milho, ainda mais no momento de fragilidade do agronegócio brasileiro, onde alternativas vão ser importantes para manter o setor pujante. Então, a primeira coisa que eu quero entender de vocês é quais são os fatores que têm, de fato, contribuído para o notável crescimento do mercado de etanol de milho aqui no Brasil. Legal, Carla. Bom, o Brasil já tem uma longa história no que diz respeito à utilização do etanol como combustível. E isso vem desde o pró-álcool na década de 70, que estabeleceu uma base sólida de mercado. Então, há décadas, o etanol faz parte da cultura de consumo do brasileiro, sempre como uma opção barata e mais sustentável em relação aos combustíveis fósseis. Além disso, temos o Brasil como o terceiro maior produtor de milho do mundo, um dos milhos mais baratos, e sendo que apenas uma pequena fatia dessa produção é processada em nossas plantas, aqui no nosso país. Então, veja que temos um cenário favorável nas duas pontas. De um lado, a gente tem uma grande disponibilidade de matéria-prima, o milho, e na outra ponta, a gente tem um mercado consolidado do produto, que é o etanol. Então, é essa conjuntura desses fatores que tem impulsionado o crescimento do etanol de milho no nosso país. E é importante a gente reforçar que o Brasil também é um país que tem ali a possibilidade de fazer mais de uma safra de milho por ano, e isso também nos garante alguns diferenciais. Por isso eu queria entender de vocês quais são as principais vantagens do etanol de milho, né? Um combustível que está aí no nosso horizonte com tanta perspectiva boa, né? As vantagens do etanol de milho são muitas. Bom, em primeiro lugar, a matéria-prima ela já está disponível no mercado. Então, você não precisa plantar o milho quando for construir uma usina. Outra vantagem, como você mesmo falou, Carla, é que 80%, quase 80% do milho produzido no Brasil é na segunda safra. Ou seja, não é necessária a abertura de novas áreas de plantio para se ter matéria-prima para o etanol de milho.
e rotacionar a soja na safra principal com o milho na segunda safra beneficia o solo, aumenta a produtividade da soja, né? As usinas de etanol de milho são geralmente construídas em áreas rurais, então elas normalmente consomem o milho plantado localmente. Tudo isso gera emprego, movimenta a economia local e, além disso, sempre vai fazer mais sentido processar uma matéria-prima localmente e transportar os seus produtos, que têm maior valor agregado, até os centros consumidores. E, finalmente, uma indústria de etanol de milho é mais do que uma planta, é uma biorefinaria, que, além de etanol, também produz o DDGS, que é o farelo de milho, e o óleo de milho também. O DDGS é uma alternativa nutritiva e econômica para a alimentação animal, e o óleo de milho pode ser utilizado tanto como ingrediente em ração animal, quanto como matéria-prima para a produção de biodiesel. Hoje a gente está falando de um volume também que vai crescendo, né? Então, eu queria ouvir de vocês também como é que está o atual volume de etanol de milho que é produzido no Brasil. Isso também, se a gente pensar numa comparação com as projeções para o futuro. A gente tem esse potencial todo. Como é que isso está caminhando entre o que produzimos hoje, o atual volume produzido e essas projeções? Carla, segundo a UNEM, União Nacional do Etanol de Milho, a produção de etanol de milho projetada para a safra 2023-24, que termina agora em março de 24, é de aproximadamente 6,3 bilhões de litros. Como a previsão da Conab é de 34 bilhões de litros de produção total de etanol para o mesmo período, esses 6,3 bilhões de litros vindos do milho representam hoje 18% da produção atual total de etanol no Brasil. E devido à rápida expansão desse novo setor, até 2030, o etanol de milho pode representar de 20% a 25% de todo o etanol produzido no país. Isso são números importantes e que enchem os olhos. Agora, se a gente pensa nesses investimentos, quem são os principais players agora investindo em etanol de milho aqui no nosso país, aqui no Brasil? Bom, são basicamente 3 grupos que buscam investimento em etanol de milho. Certo. Os grupos agrícolas, as cooperativas e as usinas de cana-de-açúcar. Em outras palavras, são grupos ou empresas que já atuam no setor de agronegócio e ou no setor de biocombustíveis. E vale aqui, Carla, destacar que por conta da dinâmica de preços de açúcar e etanol, vemos um aumento significativo na demanda de projetos de biorrefinarias de milho, principalmente por parte das usinas de cana, principalmente nos últimos 6 meses. Tá, e quando a gente pensa nesses investimentos, a gente está falando em que tipos de projetos? Porque esses diferentes investidores, eu imagino que eles vão ter também diferentes prioridades e diferentes projetos. Que tipos de projetos esses diferentes perfis de investidores têm trazido para esse setor? Exatamente. Bom, os grupos agrícolas e as cooperativas normalmente buscam pelos projetos que chamamos de Greenfield, que são biorrefinarias novas que vão produzir etanol 100% a partir do milho. Então, vão ser plantas que serão instaladas em regiões com disponibilidade de milho e biomassa, dentre outros fatores. Já as usinas de cana-de-açúcar, até por conta da sua base de ativos instalada, tendem a buscar os projetos que nós chamamos de colocados, que são biorrefinarias à base de milho anexadas a uma usina de cana-de-açúcar existente. E eu queria, então, saber alguns insights sobre essas plantas colocadas. Como é que esses projetos funcionam? Como é que essas plantas funcionam e quais são os seus diferenciais? Bom, uma planta ou biorefinaria colocada é uma linha independente de etanol de milho instalada dentro de uma usina de cana-de-açúcar. Mas essa linha independente, ela opera o ano todo exclusivamente com milho como matéria-prima. A grande vantagem desse tipo de investimento é que geralmente não há necessidade de se investir em uma nova caldeira, uma nova turbina, um novo gerador, porque o vapor e a energia já estão lá na usina disponíveis. A necessidade da infraestrutura também é menor se você comparar com um projeto típico Greenfield. As usinas de cana-de-açúcar geralmente já têm tanques de armazenamento de etanol, área de carregamento de etanol, portaria, balança, arruamento, prédios administrativos, etc. Mas a vantagem mais significativa é a biomassa.
que as usinas de cana-de-açúcar já produzem o bagaço que vem da cana. Então, não há necessidade de comprar biomassa no mercado. E isso vai só otimizando custos, otimizando espaços, né? Eu imagino que isso também traga uma relação de custo-benefício bastante importante para esses locais, não? Sim, com certeza. Exatamente. E qual a importância dos provedores de tecnologia no desenvolvimento de projetos de etanol de milho? Porque o Brasil, quando a gente pensa em agronegócio e em biocombustíveis, principalmente, o Brasil está na vanguarda desses projetos, está na vanguarda da segurança para uma transição energética, para combustíveis mais sustentáveis. Há uma demanda global por isso, e o Brasil está nessa vanguarda. Para que a gente alcance esses resultados, eu imagino que a tecnologia seja indispensável e o repensar dessa tecnologia também, né? Exatamente. Bom, a tecnologia de processo é o coração da biorefinaria. Isso significa que escolher o provedor de tecnologia adequado é chave para o sucesso do projeto. Para você ter uma ideia, a disparidade entre uma boa tecnologia e uma tecnologia ruim pode resultar em diferenças de até 55 litros a mais de etanol por tonelada de milho. Isso sem mencionar diferenças em rendimentos de óleo de milho, consumo de vapor, leveduras e enzimas. Lembrando que estamos falando aqui de projetos com CAPEX elevado, alto investimento. O provedor de tecnologia precisa ter uma experiência comprovada e uma presença local sólida. Ter um parceiro tecnológico sem referências, ou pior ainda, com referências ruins e sem capacidade local de execução, é aumentar muito, mas muito, o risco de fracasso do empreendimento. E uma coisa que eu gostaria de ouvir de vocês também é uma visão geral da atuação da ICM, especificamente no design e na modernização dessas plantas, porque acho que isso também vai fazer toda a diferença, né, ao planejar os investimentos, ao planejar essa modernização e o entorno disso faz diferença também. Então, eu queria que vocês dessem para a nossa audiência uma visão geral, né, do papel, da atuação da ICM nessa modernização das plantas para a produção de etanol de milho. Bom, Carla, em 2025 será o ano do 30º aniversário da ICM. A ICM é uma empresa americana que projetou e construiu mais de 110 usinas em todo o mundo. E foi uma das protagonistas do boom do etanol de milho nos Estados Unidos nas últimas 3 décadas, tá? Então, cerca de 70% de todo o etanol produzido nos Estados Unidos vem de uma usina que utiliza tecnologias da ICM. Esse volume é tão significativo que é 1/3 de todo o etanol produzido no mundo, vindo de todas as matérias-primas, inclusive cana-de-açúcar. Nós já fizemos o retrofit ou otimização de mais de 40 usinas que estavam usando tecnologias que não eram da ICM. A ICM está presente no mercado brasileiro desde 2012. A gente abriu um escritório em São Paulo em 2016. E em 2017 nós fizemos o startup da primeira planta Greenfield do Brasil. E atualmente, mais de 40% de todo o etanol produzido a partir do milho no país vem de uma planta projetada pela ICM. O nosso escritório hoje em São Paulo tem atualmente 24 funcionários. Nós estamos contratando mais pessoas para atender a demanda do mercado. E essa é a combinação perfeita. É uma tecnologia de ponta dos Estados Unidos, comprovada em mais de 30 anos de mercado, ou melhor, em quase 30 anos de mercado, combinada com o suporte local aqui no Brasil. E eu imagino que para atender e apoiar os seus clientes, a ICM ela tem que participar do projeto no ciclo todo dele, né? Eu imagino que, considerando o ciclo de vida do projeto, desde a concepção, desde os estágios iniciais até a sua conclusão, o papel da ICM no apoio desses clientes também seja determinante. Sim, não. Essa é uma pergunta muito importante para nós da ICM, Carla. Pois uma grande parte do mercado conhece ou reconhece a ICM como uma provedora de tecnologia de excelência, de ponta, provendo engenharia de processo, design, supervisão de campo, fornecimento de equipamentos proprietários para garantir o desempenho da planta. Mas o que uma boa parte do mercado ainda não sabe é que a ICM nós acompanhamos os nossos clientes durante todo o ciclo de vida de um projeto. Ou seja, desde os estágios iniciais, com estudos de inteligência de mercado, suporte na identificação de mercados de farelo, juntamente com o nosso time de nutrição animal,
até a entrega de modelos técnico-econômicos e estudos de viabilidade. Destaco ainda os nossos serviços de pós-venda, com acompanhamento constante da nossa equipe na planta do cliente, sempre visando a melhoria contínua e a otimização do ativo. Então, em resumo, é importante destacar que a ICM está sempre lado a lado com seus clientes, desde os estudos iniciais até o acompanhamento e melhoria da operação da planta. Eu vou furar um pouquinho, só vou quebrar um pouquinho aqui o nosso protocolo, e para as considerações finais, eu gostaria de ouvir de você, Yamada, e de você, Rochelle, como é que vocês entendem a demanda global por biocombustíveis nesse momento. É uma demanda global e o Brasil tem um papel importante nesse processo. Então, eu queria ouvir um pouquinho, você está com a bola, Yamada, queria ouvir de ti e também na sequência do Rochelle, para a gente concluir e amarrar a nossa conversa. O papel da ICM e do etanol de milho é fundamental agora na demanda global, né? A gente está nessa busca pela descarbonização, por um planeta mais sustentável. Então, certamente o etanol de milho já vem fazendo um papel muito importante nessas frentes, né? Isso sem mencionar frentes futuras, né? Como a participação do etanol de milho nos combustíveis de aviação e assim por diante, né? Então, para a gente aqui da ICM, a gente tem muito orgulho de estar embarcando nessas oportunidades, né? As oportunidades na indústria de etanol de milho são fantásticas, a gente não pode arriscá-las devido a um desenvolvimento de projeto inadequado, e mais uma vez reforço que a ICM é presente durante todo o ciclo de vida de uma biorefinaria à base de milho, por exemplo. Rochelle? O Yamada comentou no começo dessa entrevista aí que já está no DNA do brasileiro a questão do etanol e do biocombustível. O Brasil já há muito tempo e sempre será por muito tempo grande protagonista do mercado de biocombustíveis no Brasil e um influenciador de energias renováveis no Brasil. A ICM, ela sabe disso, ela está trazendo todo o conhecimento dela para o Brasil, trouxe para o Brasil, a gente já está estabelecido há alguns anos aqui no Brasil, porque a ICM tem essa visão, sabe que o Brasil é e continuará por muito tempo sendo o protagonista das energias renováveis no mundo. E a ICM quer apoiar o Brasil e quer fazer parte dessa revolução que está acontecendo aí, que é aumentar ainda mais os biocombustíveis na matriz energética brasileira e mundial como um todo. Olha, eu gostaria muito de agradecer a vocês dois pela companhia e pelas informações valiosas para a nossa audiência, porque nós estamos num momento onde o produtor já está bastante fragilizado pela sua condição financeira, pela quebra de safra que encontrou, e entender que há uma demanda se renovando, né, pelo seu milho e com tanto potencial, com tanta tecnologia envolvida, e mais do que isso, com uma dedicação muito forte da ICM de garantir a conclusão de ciclos para que projetos como esse tenham vida longa no Brasil, traz para ele um sopro de energia para continuar fazendo 2 safras de milho num país com tantos desafios, né, na hora de fazer agricultura tropical. Não é para qualquer produtor rural, sabemos disso, e sabermos que temos essa demanda forte no nosso horizonte, com potencial de crescimento, é muito importante. Então, Daniel Yamada, gerente de desenvolvimento de negócios da ICM, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar conosco e nos fazer companhia aqui no Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira. Muito obrigado, Carlos. O prazer é todo nosso e estamos sempre à disposição de vocês. Nós é que agradecemos. Daniel Rochelle, especialista sênior em desenvolvimento de negócios da ICM, também lhe agradeço pela companhia, pelas informações, pela orientação, né, e por trazer também, complementando esse cenário de projeções tão importantes para o etanol de milho no Brasil. Obrigada, Rochelle. A gente que agradece, Carla, e gostaria de parabenizar o canal pela relevância de informações e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Até uma próxima. Já de volta para conversar com a nossa audiência, quero agradecer ao Daniel Rochelle, que já trouxe a resposta. Daniel
é um dos diretores ali um dos gerentes da ICM, que estava nesse material que preparamos para você sobre o etanol de milho, para você acompanhar nessa terça-feira, e ele já trouxe a resposta para ti, né, Maria? Que coisa boa. É o que eu falo, o Bom Dia Agronegócio é um programa feito para nossa audiência. Então, obrigada, Daniel, e obrigada também, Maria e Regina, pelas suas perguntas. É importante que vocês entendam, de novo, né? Falei, olha só, o pessoal aqui da família Burgel, bom dia. Aqui em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, está sendo construída uma das maiores do Brasil, uma das maiores indústrias, uma das maiores processadoras de etanol usinas de etanol do Brasil. O Rodrigo Mendes também está falando aqui de uma outra indústria que está sendo construída lá em Balsas, no Maranhão, 2.000 empregos diretos. Então, é isso, né? É esse cenário. O Lúcio Elias também já ajudou a responder a Maria Regina. Aliás, bom dia para vocês todos. Bom dia para o Rodrigo Mendes, para o pessoal da família Burgel, para Maria Regina Lopes, para Lilian Henke. E vamos falar com a Ana Cláudia. Perspectiva sobre o mercado de milho. Carla, por favor. Ana, vamos lá. O mercado de milho está no momento onde ele está combinando dois cenários importantes. O primeiro deles é a colheita da safra de verão e o segundo é o plantio da segunda safra de milho. Então, neste momento, e esta semana especificamente, tem sido uma semana um pouco mais calma para o mercado de milho, né? Então, o mercado está observando essa oferta que vem chegando, vai observando essa combinação de fatores e foi muito pressionado durante o mês de fevereiro. Nós tivemos uma pressão somente no contrato maio de 13% acumulada, né? Essa pressão acumulada, essa perda acumulada na B3 de 13%, né? Isso só para o contrato maio. Então, é um momento de pressão agora sobre o mercado, inevitavelmente e indiscutivelmente. Plantio acontecendo, colheita acontecendo, a demanda também mais ali da mão para a boca, então o mercado vai olhando para este cenário. A perspectiva é de que agora se mantenha o foco sobre a segunda safra de milho, se mantenha o foco sobre essa condição climática, mas há esse alerta, portanto, para menos chuvas em abril, isso está na conta, e a incidência de pragas esse ano está muito, muito grave. As condições climáticas estão favorecendo a proliferação rápida dessas pragas, principalmente a cigarrinha, mas também percevejos e lagartas. Então, eu tenho falado bastante sobre isso, ouvindo, claro, os especialistas sobre o manejo preventivo, o tratamento preventivo, para que tudo que o produtor possa fazer para mitigar os efeitos, né, da incidência de pragas, ele faça. Vai ter que rever ali alguns itens do custo de produção, tente poupar os seus defensivos, tá? Isso são sinais dos especialistas, pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo e também pesquisadora, a entomologista, doutora Lúcia Vivan, da Fundação MT. Então, o mercado de milho tem essa perspectiva, precisamos entender agora como a oferta vai se desenhar com essa colheita de verão, plantio da segunda safra, neste momento de pressão, mas um fôlego sendo retomado depois de toda a pressão que se sentiu em fevereiro. Tá? Então, esse início de março é um início com fôlego. Ontem tivemos a terceira sessão consecutiva de alta para os preços. Vejamos se nós já temos algumas sinalizações aqui para B3 nessa terça-feira. O mercado cede só no contrato março, R$ 61,91 por saca, 0,4% de queda. O maio, o julho e o setembro sobem, viu, Ana? Então, nós temos R$ 57,87, alta de 0,3% no maio. O julho com R$ 57,70, 0,4% de ganho. O setembro, R$ 59,30 por saca, com alta de 1%. Bom, na sequência, obrigada pela sua pergunta, viu, Ana? Sempre conosco, muito bom. O Marcelo Lopes. Carla, bom dia. A alta no milho que tivemos ontem na B3 se sustenta no curto prazo? Marcelo, complementando a resposta para ti. Tudo vai depender agora do clima. O clima para a segunda safra está no centro das atenções do mercado do milho agora. Claro que o comportamento da demanda, inclusive a nossa demanda interna, o setor de ração está demandando um pouco mais, o milho um pouco mais barato vai atrair um pouco mais a demanda desse setor de alimentação animal. Temos essa demanda adicional por etanol de milho, então há um comportamento da demanda importante, mas inclusive na segunda safra tem uma situação a mais. A redução diária, né, que estava prevista para ser bastante considerável e expressiva para esta segunda safra de 24, ela não se confirmou no tamanho
que se esperava, né? Houve uma redução diária, mas ela foi menor do que o esperado. Isso também está na conta. Então, o mercado está monitorando. Vamos ver se a gente traz também informações com especialistas, analistas, consultores de mercado para milho aqui no Bom Dia Agro. Vou pautar, tá certo? Bom dia para o Lúcio Elias de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Lilian Henke. Acho que... o Edivaldo fez uma pergunta muito boa. Carla, é um momento muito complexo para o produtor de grãos. Muito complexo mesmo. Custo financeiro das operações muito alto, insumos ainda muito caros na relação de troca com os grãos, preço baixo e clima desafiador. Vamos lá. Edivaldo, o que nós temos já de informações sobre isso? Os custos vão cair um pouco, mas os insumos, e tem diferença, tá? Os insumos ainda estão elevados. Qual é o destaque no custo de produção, em especial para soja 2024-25? É o KCl, tá? O cloreto de potássio. Esse é um ponto muito importante dos produtores monitorarem e fazerem os seus cálculos para suas relações de troca, porque nós temos este sendo o fertilizante mais barato do Brasil nesse momento. Nós tínhamos no início da guerra ali entre Rússia e Ucrânia um valor de $1.100 por tonelada. Hoje a gente já está falando de menos de $300 por tonelada, custo e frete, tá? Então, quando para o produtor a gente vai ter um acréscimo ali, vai ser pouco mais de $300. Ainda assim, a gente está falando de uma queda considerável e se o produtor está pensando em vender alguma coisa para fazer relação de troca, principalmente na soja, o sojicultor propriamente dito, ele está olhando para o KCl. Então, entender estas oportunidades do mercado é determinante. A ureia, por exemplo, para o milho, cedeu, mas não cedeu de forma tão intensa. Aliás, nos últimos dias até subiu um pouco, porque tem um outro cenário global, inclusive de demanda. Os produtores do hemisfério norte estão demandando agora esses fertilizantes para fazerem a sua safra de verão, né, que começa aí nos próximos meses. Então, tudo isso vai construindo o cenário para os insumos. Vamos olhar para o preço das sementes, claro, aqui no Brasil, para o preço dos combustíveis, para o custo da terra, altíssimo, tá? Muito elevado. Fizemos um material muito importante, especial e completo na semana passada sobre o preço das terras agrícolas no Brasil, que praticamente dobraram em 3 anos. Tudo isso está na conta do produtor. Então, fazer a sua gestão de risco de preço e a sua gestão de proteção da sua margem de rentabilidade é determinante. Para todos os anos ela é determinante, mas para anos de crise ela é fundamental. Então, tenha ao seu lado profissionais de confiança que vão te ajudar nesses cálculos para tomar essas decisões, para definir o planejamento da safra 24-25. Não se esqueça, o plano safra da próxima temporada, que deverá ser divulgado em junho, está sendo desenhado. Os encontros regionais estão acontecendo para levantar as demandas região por região, para que o produtor possa se planejar e entender como vem o próximo plano safra, ok? Isso é importante também de estar no seu monitoramento, ok? Então, vamos continuar pautando essas informações. Quero agradecer também ao Marcelo Lopes, que está aqui agradecendo a atenção, nós que agradecemos. Quero agradecer também o Douglas Turíbio, o Henrique Santos, que diz assim, ó, um dos gargalos das usinas de etanol de milho é a falta de oferta de biomassa. Uma opção para o produtor seria o investimento em silvicultura no longo prazo? Henrique, vamos mandar essa pergunta para o pessoal do ICM e a gente traz a resposta para você nas próximas edições, tá? E vamos falar sobre isso sim, Flávio. O alongamento de dívida para o produtor rural que tomou crédito rural. O alongamento vem previsto no manual do crédito. A gente tem falado sobre isso. Ontem entrevistamos o vice-presidente da FPA, o deputado Arnaldo Jardim. Sugiro, Flávio, que você reveja essa entrevista e a gente continua mantendo essa pauta aqui no Bom Dia Agro. Muito pertinente o seu comentário. Vamos manter isso aqui nas nossas discussões e continuar trazendo especialistas para falar sobre isso. Obrigada pelo seu comentário. Senhoras e senhores, são 9h10 pelo horário oficial de Brasília. A gente vai concluindo por aqui a edição desta terça-feira do nosso Bom Dia Agronegócio. Amanhã, a partir das 8h em ponto, estamos de volta para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A você que nos acompanhou pela Rádio Agro Hoje, obrigada também pela sua audiência. Amanhã também estamos juntos. Boa terça-feira para vocês, bons negócios. Até amanhã.